Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre dois jogadores que podem deixar o Fluminense. Além disso, também vamos falar, sobre atualizações sobre o caso Rony e John Arias. Então eu queria pedir sua ajuda para você ficar nesse vídeo até o final e acompanhar todas as notícias que a gente vai trazer do Fluminense, que você deixe seu like nesse vídeo aqui que é muito importante pra gente. Se você gostar do vídeo, se inscreve no canal e compartilha com mais algum amigo seu tricolor que você vai dar uma moral gigantesca pro Falando de Flu. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. E o que aconteceu ontem? O time do Cuejá, o Al-Shabaab, fez uma sondagem pelo Martinelli para que o Martinelli seja esse substituto do Cuejá lá no time da Arábia Saudita. Só que primeiro eles sinalizaram com uma possibilidade de proposta, depois eles buscaram interesse por empréstimo, o Fluminense recusou a questão do empréstimo, mas fica a questão, o Fluminense deve negociar o Martinelli ou não? Uma das coisas que mais pega ao meu ver da questão do Martinelli é que muitos torcedores não gostam do Martinelli. Só que eu acho que o Martinelli é um jogadoraço, tá? Eu não acho que ele é um jogador nível André. Mas para ter no elenco, ele é um cara que não é caro, é um cara que entrega um bom resultado. E eu acho que o que às vezes falta no Martinelli é um pouquinho de confiança. E eu tenho certeza que quando o Fluminense perder o Martinelli, todo mundo vai sentir muita falta dele. Mas a negociação, num primeiro momento, não evolui porque o time do Al-Shabaab sinalizou com uma proposta, não chegou a essa proposta e depois chegou uma proposta de empréstimo, onde o Fluminense recusou logo de cara. Mas eu queria saber de você, você acha que o Martinelli deve deixar o Fluminense ou o Martinelli deve permanecer no Fluminense? Eu sou completamente contrário à negociação do Martinelli, tá? Para deixar bem claro, a não ser se for uma proposta muito boa, muito alta, tem que ser na casa tipo assim, dos 30 milhões de reais aí para o Fluminense vender o Martinelli no mínimo, porque vai perder um volante bom, barato e que tem uma. Se a gente analisar os números do Martinelli pelo Fluminense, ele é um dos caras que mais jogou pela Libertadores, ele ganhou 2 campeonatos estadual, ganhou a Copa Libertadores, ganhou 2 taças Guanabaras pelo Fluminense, surgiu muito melhor que o André, só que depois o André se revelou um jogador melhor que ele. Por isso que eu não me desfaria do Martinelli assim, de uma forma muito rápida e barata. E eu tentaria extrair o melhor valor possível para que a gente não fique num prejuízo depois, né, técnico pelo menos, que eu acho que o Martinelli ainda tem muita lenha para queimar no Fluminense. A segunda desse vídeo também é para falar de Davi Terãs. Vários jornalistas uruguaios dão praticamente como certa a ida do jogador para o Peñarol. Como que está o estágio dessa negociação? O Fluminense já aceitou emprestar o jogador de graça com uma obrigação de compra do Peñarol lá no final do ano e o jogador ainda está decidindo se quer ir ou não para o Uruguai. Tem a questão da família dele, porque a família dele morava no Brasil, depois foi morar no México, voltou a morar no Brasil e agora teria que voltar a morar no Uruguai. Só que, tipo assim, ele é uruguaio, né? Talvez isso pode ter um peso positivo para sua família, voltar para sua cidade, para seu país natal. Mas o Terãs ainda não tomou a decisão, ainda não bateu o martelo se quer ficar no Fluminense ou se quer ir para o Peñarol. Qual que é a minha avaliação disso? Talvez, eu não sei quanto que o Terãs ganha no Fluminense, mas eu tenho certeza que não é pouco. Pode ser que talvez que esteja emperrando essa negociação, não sei também. É questão salarial, talvez o Peñarol não tenha condição de pagar o que o Fluminense paga pro Terãs. E ele está meio receoso de ir. Isso é uma das conclusões que eu estou tendo. Porque se o cara não está jogando aqui, o Fluminense já liberou o empréstimo dele de graça, pô, ele vai voltar pro país dele, né? O que impede o Terãs de aceitar a proposta e ir pro Peñarol? Eu acho que pode ser uma coisa de valor financeiro envolvido aí, que ainda pode estar prendendo um pouquinho o Terãs. Mas quando a gente analisa o Terãs em si, o que acontece? A gente vê que o Terãs é um bom jogador, só que no Fluminense não aconteceu. Por vários motivos, os treinadores não gostavam muito dele, a falta de empenho dele no treino, a falta de dedicação dele. Então eu acho que o Terãs não dá certo no Fluminense, está muito mais envolvido ao Terãs do que seus treinadores. Então, para o Fluminense é bom conseguir emprestar o Terãs, tentar que o Terãs jogue bem lá, né, para o Peñarol exercer a opção de compra, porque pelo que eu vi no contrato, o Terãs teria que bater algumas metas para que essa obrigação de compra fosse efetivada. Então tomara que ele consiga ir no Uruguai e bater essas metas, que o Fluminense investiu 14 milhões no Terãs. E o Fluminense nunca mais vai ver esse dinheiro se ele não for vendido lá no Peñarol, porque ele pode ficar mais 1, 2 anos no Fluminense e depois sair de graça. Então a minha expectativa é que ele vá para o Peñarol, consiga jogar bem lá e através do seu futebol lá ele possa pelo menos diminuir o prejuízo do Fluminense. Eu acho pouco provável que o Peñarol vai pagar os 14 milhões dele, mas se o Peñarol pagar algum valor, o Fluminense já não sai do prejuízo dos 14 milhões. Tem alguns jogadores que são contratados e dão retorno técnico e não dão retorno financeiro. O Terãs não deu retorno técnico, nem está dando retorno financeiro. Então tomara que no Peñarol ele consiga se superar e diminuir esse prejuízo que o Fluminense vai tomar, né, pela contratação do Terãs. E para estar finalizando esse vídeo, a gente vai falar sobre dois jogadores. John Arias e Rony. Foi muito falado que o John Arias poderia ser envolvido nessa troca com o Rony pelo Fluminense.
O Palmeiras tem uma vontade muito grande de ter o John Arias e também o Abel Ferreira é fã do Martinelli, gostaria de ter o Martinelli no time. Só que o que pega da questão do John Arias? O John Arias ele não quer jogar no nenhum time do Brasil, ele quer jogar na Europa. E eu acho que o Mário Bittencourt deixou bem claro que ele não negocia o John Arias para um time brasileiro. Então o John Arias só vai sair do Fluminense se for para jogar realmente na Europa. Enquanto essa proposta não chega, eu acredito muito que o Fluminense vai ficar com o John Arias para ele ficar dando retorno técnico aqui. E quando essa proposta chegar, o Fluminense vai vender o John Arias aí pelo valor que for, porque tem um acordo dos cavaleiros com o John Arias para negociar o jogador. E o segundo ponto também trata-se de Rony. A Lila Pereira deu uma entrevista hoje e falou que entre Fluminense e Palmeiras estava tudo certo. O que pegou realmente foi o jogador não querer ir por questões salariais. Aí o que a gente pode analisar disso, né? Todo mundo está falando que o mercado brasileiro está muito inflacionado. Muitos times pagando muito dinheiro para jogadores que talvez não mereciam ganhar isso tudo e tal. E a gente viu alguns exemplos como o caso do Rony. O Palmeiras foi renovando o contrato do Rony no momento que ele era o último time. Ele jogava de centroavante, ele é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores. E o Palmeiras foi renovando o contrato de acordo com o que o jogador pedia, porque ele era muito importante. Mas realmente, eu não acho, tá? Isso aqui é achismo meu. O Rony ele pode pedir quanto ele quiser de salário, agora ele pediu pro Fluminense, ó. Eu quero 1.500.000 reais. Vocês pagarem bem, se não pagar, eu não vou. E é isso, é o jogador. Ele cobra o valor que ele acha que vale e o clube paga se achar realmente que deve pagar. E o que aconteceu com o Rony, assim, somente para deixar bem claro. Eu acho que o Rony ele acabou se perdendo um pouco. O Palmeiras acabou perdendo um pouco o feeling. Foi renovando o contrato, e agora que o jogador não é tão útil mais, ele tem um salário muito alto e tem um contrato de mais 2 anos. Então o jogador nessa situação ele está com a faca e o queijo na mão, porque ele pode falar assim, cara, não vou sair. Se não for pagar mais do que isso, eu não saio. Então eu acho que a única chance do Rony sair do Palmeiras é no meio do ano. Porque quando abre a proposta, quando abre as taxas da Europa, e tipo assim, o euro tá 6-1. Então lá na Europa, ou se ele for para os Emirados Árabes, para um lugar desse, ele tem uma condição de jogar e ganhar o salário que ele ganha aqui. Claro, a janela está aberta, mas a janela do meio do ano, os clubes não costumam investir muito pesado. Os clubes vêm aqui apenas para fazer alguns ajustes, por isso também que não tem proposta pelo John Arias. Mas eu acho que o Fluminense erraria de uma forma grandiosa se tentasse realmente insistir na contratação do Rony, porque o Rony, 1,5 milhão de reais por mês, para mim não tem condições do Fluminense pagar isso de forma nenhuma, porque o Fluminense entraria numa situação que teria que pagar um salário muito alto, que nenhum jogador do clube do Fluminense recebe, e eu acho que a negociação ter dado certo foi muito, muito boa para o Fluminense, porque o Fluminense estava disposto a desembolsar valores muito altos para ter o Rony. Tipo assim, eu acho que o Rony Fluminense até jogaria. Ele é um jogador para mim nota 7, 8, mas não nota 10 para ganhar esse 1.500.000 por mês. Mas ainda bem que essa negociação acabou fracassando. Bom pro Fluminense, que trouxe o Agostinho Canóbio, tá com um timezinho legal. E eu acho que o Fluminense tem muitas condições de ser campeão carioca esse ano, se esse time conseguir entregar bem. Lembrando, o Fluminense jogou no domingo, acabou empatando e joga quarta-feira contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira. Esperamos ver Negui Inácio, Lele, alguns jogadores que não foram relacionados para essa partida, sendo relacionados para a próxima partida e quem sabe, né, com a boa atuação do Riquelme, do Isaac, a gente possa ter um resultado positivo, primeira vitória no Campeonato Carioca. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu like aqui, se inscreve no Falando de Flu caso você ainda não seja inscrito e deixa um comentário aqui o que você está achando, né? Se o Martinelli merece sair ou não. Saudações tricolores e até a próxima.